Olá, pessoal, muito boa tarde a todos. Hoje estamos começando mais uma semana com Josué Coimbra Podcast. Espero que todo mundo tenha uma semana vitoriosa e abençoada. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é a Lei 14.181 de 2021. E para que tenhamos uma conversa saudável e com embasamento, eu trouxe hoje em nosso programa o doutor Ronaldo Gottlieb. Doutor, se apresente a nós. Muito boa tarde, Josué. Bom, antes de qualquer coisa, agradecer esse convite, a oportunidade de estar aqui com você, com sua audiência, para a gente falar sobre a lei de superendividamento e, eventualmente, esclarecer as dúvidas, que normalmente são muitas, até porque, como você observou, uma lei de 2021, uma lei muito recente. Eu sou advogado, eu já trabalho há quase 30 anos com endividamento. O meu escritório, que existe há 25 anos, a Gottlieb Advogados foi fundada em 99. E eu costumo dizer para todo mundo que nos procura que, desde o primeiro dia, o nosso cliente, seja uma pessoa física ou uma pequena empresa, está endividado. São dívidas de financiamento habitacional, de empréstimos, financiamentos de automóveis, de equipamentos, cartão de crédito, enfim. Essa é a nossa especialidade. Não é que eu goste de dívidas, mas eu gosto muito de ajudar as pessoas a enfrentar e superar o endividamento, em especial através do conhecimento de direitos. Porque, por mais que as pessoas desconheçam e muitas não acreditem, o devedor tem muitos direitos e esses direitos precisam ser conhecidos para que sejam respeitados. Então, a gente tem uma longa história aí de defesa do endividado, e a lei que nós vamos conversar agora, Josué, ela é um grande marco, na minha opinião, hoje, a melhor ferramenta que existe para tirar uma pessoa física, e em alguns casos até ela pode ser aplicada para a empresa também, para enfrentar e superar o endividamento. Entendi. E eu acho que essa lei ela é importante porque ela, de certa forma, porque quando você tem uma grande empresa, o que acontece? Você tem a recuperação judicial. E quando você tem uma pessoa jurídica, anteriormente você não tinha nada. O máximo que poderia acontecer era, de acordo com a boa vontade do seu credor, ele poderia facilitar o pagamento, ele poderia abrir mão dos juros ou de parte dos juros, e ficava nisso. E outra coisa que o senhor falou, que é importante a gente ter conhecimento, que é sobre os direitos do devedor. Porque senão a gente fica naquele pensamento que só tem direito e só tem condições de sair de uma situação de endividamento um grande empresário. E aí a pessoa física, ou muitas vezes a pessoa que está numa situação difícil, ela se sente coagida, até mesmo, não é nem a questão da empresa estar ligando e cobrando, mas é a questão de estar devendo, que é muito ruim. Gera uma sensação de impotência, gera um medo absurdo na pessoa. E aproveitando que a gente está comentando sobre isso, o que caracteriza uma pessoa como super endividada, segundo a lei? Existem critérios objetivos ou uma avaliação caso a caso? Josué, essa é uma questão bem interessante, mas antes de entrar nela, eu queria pontuar duas questõezinhas aí que você abordou, que eu acho de suma importância. A primeira, muito bem observado, a lei da recuperação judicial. A recuperação judicial, para quem não sabe, ela é uma lei criada para que a empresa possa superar uma situação de endividamento. É uma lei muito complexa. Ainda que ela oferte como alternativa para o pequeno empreendedor a possibilidade de fazer uso dela, na prática isso é quase inviável. E eu explico por quê. Aí você até conhece muito bem esse assunto, trata sempre de economia, de empreendedorismo. Ainda que os especialistas digam que não se deve misturar as contas da pessoa física com a da pessoa jurídica, a realidade é que a maioria esmagadora dos pequenos empreendedores no Brasil faz essa mistura.
No mês não tem dinheiro para pagar a conta de luz, usa o cartão da pessoa física para pagar o da pessoa jurídica, o condomínio da pessoa jurídica paga com o cartão da pessoa física, enfim, porque é uma questão de necessidade. Na realidade, a gente percebe que essa divisão de conta da pessoa jurídica, conta da pessoa física, ela só começa a acontecer mesmo quando se atinge um patamar de uma média empresa. Então, isso inviabiliza por si só já a utilização dessa lei. E a questão da cobrança. A cobrança permitiu, a cobrança abusiva, né, de dívidas, permitiu que no Brasil se criasse o que eu chamo de indústria da cobrança. As pessoas que entram numa situação de endividamento, elas são vítimas dos maiores abusos que se conhece. O artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor diz que é proibido cobrar usando mentira, ameaça, coação, e inclusive aplica a possibilidade de uma pena de detenção para quem pratica esse tipo de cobrança. Mas no dia a dia, aqui no escritório, nós recebemos sempre inúmeras queixas de pessoas que são cobradas de modo abusivo. Eu digo sempre que parece que o treinamento desses cobradores leva em consideração o artigo 71, que eu acabei de citar, e diz para eles, olha, diz para a equipe, né, cobrem usando mentiras, coação, ou seja, façam tudo o que a lei não permite. E as pessoas, como você observou, sofrem um abalo psicológico terrível. Isso é uma questão que tem que ser combatida. Quanto, já entrando no assunto do superendividamento, né, o que caracteriza? A lei diz que o que caracteriza uma situação de superendividamento é o fato da pessoa não conseguir pagar as suas dívidas sem invadir o que se chama de mínimo existencial. Ou seja, ela, somando as suas parcelas mensais, pagando essas parcelas, não sobraria dinheiro para ela sobreviver, para a sua família sobreviver. A definição é essa. Na prática, se percebe que pessoas que, mesmo ainda pagando as suas parcelas em dia, já estão superendividadas porque utilizam cartão de crédito, limites de cheque especial, um pequeno empréstimo, ou seja, vão tentando até a última instância se manter em dia com o pagamento das prestações, mas acabam que inviabilizam esses pagamentos porque nós estamos falando de uma bola de neve. Né? Quando você usa um cartão de crédito, vai pagar no outro mês, paga um cartão com outro e etc. Então, sempre que uma pessoa, isso na prática, está realmente sufocada pelas suas prestações, ela está superendividada. Observando ainda que há uma lei que proíbe que uma pessoa tenha mais do que 30% da sua renda comprometida para o pagamento de dívidas. Então, se estamos acima disso, eu acho que já há uma situação de superendividamento. Entendi. E quais são as principais ferramentas que a lei oferece para as pessoas que estão em situação de superendividamento para renegociarem as dívidas? Como que funciona isso? Essa é a melhor parte, Josué. Já imaginou você ter a oportunidade de pagar as suas dívidas sem juros? Você, quando observou a questão da empresa, né, numa negociação de uma recuperação judicial, a redução de juros, etc., isso é ótimo. Reduzir juros é sensacional. Agora, imagina não pagar juros. Esse é o grande avanço que essa lei traz. Qual é o espírito que a legislação 14.181 traz? É que o devedor possa retornar ao mercado de consumo. Como? Pagando o que deve, devolvendo aos seus credores o que tomou emprestado, sem juros. Ou seja, vamos esquecer aquele empréstimo, aquele valor inchado de juros e vamos devolver o dinheiro. A lei do superendividamento diz que se organiza, se escreve um plano de pagamento. Esse plano permite que o devedor tenha uma carência de 6 meses ou 180 dias para o pagamento da primeira parcela, que as suas dívidas sejam quitadas em 60 parcelas sem
juros. É preciso identificar o quanto aquela pessoa pegou emprestado, o quanto ela já pagou desse empréstimo, e aí ela devolve esse saldo. Lembrando, Josué, de suma importância isso, que especialmente as pessoas que têm empréstimos consignados, que fazem renovações e renovações, essas pessoas perderam a identidade, a ideia de quanto elas devem, porque são tantas renegociações que esse valor se perdeu. Para isso, a lei do superendividamento determina que se nomeie num processo um administrador judicial para encontrar esse valor e permitir que ele seja pago. Volto a dizer, uma carência de 180 dias e 60 parcelas sem juros. Devolver ao credor sem juros. A ação em si, ela se divide em dois momentos. No primeiro, há uma tentativa de conciliação. São chamados todos os credores para conciliar. Eles, na verdade, não são convidados, eles são intimados. Eles têm a obrigação de participar. É como um Sejusc? Exatamente. É uma audiência no Sejusc, onde não há ainda a participação de um juiz de direito, há sim de um conciliador, e se tenta uma negociação, um acordo qualquer. Se não há acordo, nós entramos na segunda etapa, que é um processo judicial, onde, como eu falei, vai ser confeccionado um plano de pagamento para que o devedor devolva ao seu credor o dinheiro, o saldo do que ele pegou emprestado, com essa carência de 180 dias e 60 parcelas sem juros. E me fala uma coisa, e quais as dívidas estão incluídas no escopo dessa lei? Perfeito. O que entra, o que não entra? A Lei 14.181, ela não é uma lei independente. Ela, na verdade, trouxe artigos que foram introduzidos ao Código de Defesa do Consumidor e ao Estatuto do Idoso. Então, nós estamos lidando com uma lei de consumo. Portanto, as dívidas que são questionadas na ação de superendividamento, elas têm que ter obrigatoriamente uma relação, elas têm que fazer parte obrigatoriamente de uma relação de consumo. São dívidas de empréstimo, de compra de determinados eletrodomésticos, por exemplo, são empréstimos consignados. E o que não pode, o que a lei proíbe expressamente, é que se discuta financiamento imobiliário ou qualquer tipo de financiamento com a garantia real, quer dizer, com uma garantia de algo concreto, ou então que seja de má-fé, alguma questão que aquele consumidor atuou de má-fé. Tá? Exceto isso, todas as dívidas de consumo são objeto de discussão na ação de superendividamento. E é o que, na verdade, Josué, mais importa ao devedor brasileiro. Hoje, quando falamos em termos oficiais, o Serasa aponta aí que cerca de 70 milhões de pessoas estão endividadas, 70 milhões de famílias estão enfrentando o endividamento. Então, nós estamos com um número gigantesco. Ali nós temos apontamentos relativos a dívidas de consumo. Então, se percebe o quanto essa lei é importante para ajudar todo esse enorme público que precisa muito dos dispositivos dessa lei, que importa frisar, são extremamente favoráveis ao devedor. Entendi. E me fala uma coisa, duas questões. O que é uma lei independente que o senhor citou no começo? Porque, e depois por exemplo, eu queria que... Sim. Pode falar. Uma lei independente é uma lei que vai tratar de um determinado assunto, e ela trata ali, ela tem existência própria. A Lei 14.181, ela introduziu artigos ao Código de Defesa do Consumidor, então ela alterou o Código de Defesa do Consumidor. Ela é uma lei de consumo, não resta a menor dúvida disso. E ela traz, como eu disse, também alterações ao Estatuto do Idoso, porque a lei do superendividamento, além de buscar uma proteção muito avançada para o consumidor brasileiro, ela também busca proteger o idoso, busca proteger aquela pessoa analfabeta, porque ela potencializa os direitos que já estão previstos nas leis desse público chamado
super vulnerável. Entendi. E me fala uma coisa, o senhor comentou no começo sobre o mínimo existencial. E como que a lei vai proteger isso? Então nós vamos pegar, a gente está falando, vamos supor, tem uma dívida aí de 100 mil, a pessoa está ganhando 4 mil por mês. Vamos parcelar tudo isso, desses 4 mil ela tem que ficar com 50% em caixa e 50% ela vai pagar? Como que funciona isso? Essa questão do mínimo existencial é muito interessante, né? Porque primeiro foi criado um decreto que apontou um valor fixo para o mínimo existencial, de R$ 300. Isso foi, salvo engano, em 2019. E em 2021, mais ou menos, tal 2022, não tenho certeza agora dos anos, né? Nós estamos tratando dessa questão do mínimo existencial. 2019 não seria antes da lei, foi posterior. Mas, enfim, primeiro foi criado o mínimo existencial de R$ 300. Depois, esse mínimo existencial, também por um decreto, foi elevado para R$ 600. Isso é um verdadeiro absurdo. A constitucionalidade desse decreto ela é reiteradamente questionada. Eu digo que hoje, nos processos judiciais, já ninguém nem leva muito a sério isso, porque não há como você apontar um mínimo existencial para todo mundo. Você tem uma receita, eu tenho outra, as pessoas que estão nos acompanhando têm outras. Você não pode dizer que todos nós temos a condição de viver com os mesmos R$ 600 após pagarmos as nossas dívidas. Então, isso tem sido deixado de lado. O mínimo existencial ele é calculado com base no que você tem hoje de despesas fixas e da sua receita. Quando você aponta o valor das suas receitas mensais, quanto você ganha, você diminui das suas despesas fixas mensais, como condomínio, aluguel, financiamento habitacional, escola de criança, plano de saúde, enfim, você encontra um saldo. Esse saldo tem que se encaixar na possibilidade de você pagar as suas dívidas. Então, nós vamos trabalhar esse saldo para pagamento das dívidas. Então, não há como se calcular de modo geral o mínimo existencial. Não posso dizer que é 50%, 60%. Cada questão de superendividamento, cada pessoa tem uma situação própria, particular, e que tem que ser tratada de modo individualizado, fazendo essa conta. Receitas menos despesas, esse saldo aqui tem que se encaixar para fazer a quitação das dívidas. Ah, entendi. E o senhor falou também sobre a proteção aos idosos e a pessoas com pouca instrução. E de que forma que a lei responsabiliza as empresas ou as instituições financeiras que fazem a concessão desses créditos de forma irresponsável ou, em alguns casos, abusiva? Talvez, eu não sei se seria abusiva ou não, mas quando o senhor comentou agora há pouco, da renovação dos empréstimos. Existe alguma punição para esse pessoal ou como que funciona isso? Existe. Você deve se recordar, até porque acontece ainda de modo costumeiro no Brasil, né? Empresas que anunciam empréstimos sem consulta ao SPC, ao Serasa, e empresas que dizem, você negativado, venha que nós temos empréstimo, etc. Esse tipo de indução a erro, né? Porque quando uma pessoa está negativada é porque ela já não está pagando algum tipo de dívida. Então você percebe que ofertar de modo desenfreado a essas pessoas crédito sem uma análise está errado. Quando você lida com pessoas que têm uma capacidade reduzida de entendimento das consequências de tomar empréstimos dessa maneira, o prejuízo que essas pessoas sofrem é muito maior. A lei do superendividamento vem e diz que nesse tipo de caso, dessa oferta desenfreada, do não esclarecimento das consequências do não pagamento, do não esclarecimento exatamente das condições daquele empréstimo, a empresa pode ser punida com o pagamento de indenização por danos morais e materiais, com a redução ou mesmo a retirada imediata de todos os juros do empréstimo e
Por exemplo, o esticar do prazo para que aquela dívida seja paga. Então, uma empresa que empresta a juros para serem pagos em 48 parcelas, pode ser obrigada a aceitar a devolução desse empréstimo sem juros em 120 parcelas, por exemplo. E a gente percebe que essa prática ela é comum. E eu vou dar um exemplo que acontece com todos nós, que mesmo com o conhecimento técnico, não fazendo parte dessa categoria dos hipervulneráveis, acabamos sofrendo. Você, quando vê um empréstimo ser ofertado a uma taxa, por exemplo, de R$ 1,99, você pensa, olha, que interessante, R$ 1,99, acho que eu vou fechar esse negócio. Quando você vai assinar o contrato, a taxa passa para 2,8. Quando você questiona, eles dizem, não, aquele 1,99 é a chamada taxa nominal. Esse 2,8 é a efetiva. Quer dizer, em todo contrato de empréstimo no Brasil, ou financiamento, você vai encontrar uma taxa nominal, que são os juros. Só que sobre esses juros existem acréscimos de outras despesas, que vão se transformar numa taxa efetiva. No meu entendimento, e de grande parte dos que militam nessa área, quando você anuncia para um leigo que a taxa é 1,99, essa taxa tem que ser cobrada. E não o que aponta no contrato uma taxa elevada. Você sai da sua casa porque viu o anúncio de um financiamento de automóvel a uma taxa de 0,9%. Você saiu de casa, foi lá disposto a adquirir aquele automóvel porque achou a taxa muito boa. Agora, chega lá, é 2,7, quer dizer, quase 3 vezes o valor. 3 vezes o valor. E aí? Isso é enganar o consumidor, isso é induzir o consumidor a erro. E é isso que acontece. A lei do superendividamento veio e trouxe essa força. Ou seja, existe um potencial de luta para respeito de direitos por parte de todos nós, consumidores, que é fortalecido, que é potencializado por parte da população chamada super vulnerável. Entendi. E deixa eu te fazer uma outra questão. Na visão do senhor, somente a lei do superendividamento ela é suficiente para proibir essas práticas abusivas no mercado? Por que eu falo isso? Porque eu estou pensando aqui também, sabemos que existem as práticas abusivas no mercado, só que tem um problema, doutor. A pessoa está endividada, está com restrição no Serasa, eu concordo que não devemos ceder um novo crédito, eu concordo que não devemos ficar esticando essa corda para ela. Só que também tem um problema. Ela não consegue arrumar um emprego. E aí o que acontece? Imagina, eu devo para o senhor R$5.000. O senhor me emprestou, semana passada eu estava empregado. Fui demitido. Aí o que acontece? Como que eu vou te pagar se eu não tenho dinheiro? Aí eu vou procurar um emprego, a pessoa olha lá no meu Serasa, não dá, porque você tem Serasa. Como que eu vou sair do Serasa se eu não tenho dinheiro? Até porque dinheiro não nasce em folha de árvore. Então, eu acho que existe um problema para além das questões jurídicas, que é a falta de perspectiva dessa população, que ela acaba sendo jogada num limbo e aí ela não consegue fazer nada. Aí o cara, eu vou empreender. Tá bom, mas aí a pessoa vai comprar uma matéria-prima, qualquer coisa, para ela começar uma nova vida, de novo ela não consegue, por quê? Porque está endividada. E isso vira uma bola de neve, porque aí vai chegar um momento em que a pessoa não vai ter dinheiro nem para o mínimo existencial, que a gente conversou aqui no começo, ela não vai conseguir fazer esse acordo judicial que a gente está trabalhando, não fica uma... se por um lado a gente tem uma lei que está buscando trazer esse pessoal de novo para o mercado, por outro lado, o mercado acaba punindo essas pessoas. E por fim, eu acho que a gente tem um problema tão grande quanto o endividamento e a falta de oportunidades no mercado de trabalho,
que é a falta de educação financeira. Nossa, eu falei demais, né? Não, tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo, isso é uma verdade. Essa questão do nome no Serasa, no SPC, isso é de suma importância. Inclusive, faz parte da ação de superendividamento um pedido liminar para retirada do nome desses cadastros, exatamente embasado no que você observou. Porque o registro no SPC, no Serasa, ele não diz respeito apenas às limitações da oferta de crédito. Ele vai avançar por essa questão do emprego, fazer um seguro de vida, um seguro de automóvel. Com o nome no Serasa, grande parte das seguradoras proíbe, evita. Então você não tem que andar com o seu carro sem um seguro. Mas como é que fica isso? Se você financiou o seu automóvel, o seu contrato exige que você faça o seguro dele. São questões que precisam realmente serem questionadas. Quando a gente traz a lei de superendividamento, lógico, ela não é perfeita. Ela vai buscar resolver o problema de uma grande massa da população, mas não de todos. Até porque uma essência da lei é que haja uma possibilidade de pagamento. Então, se a lei do superendividamento visa trazer a pessoa de volta ao mercado de consumo, essa ação tem que estar amparada numa proposta de pagamento. E a pessoa precisa poder fazer esse pagamento. Quando a pessoa não pode, e eu costumo dizer sempre que para a situação de endividamento, tem jeito. Porque existem 3 tipos de endividado no Brasil, endividados. O primeiro é aquele que tem o dinheiro, mas ele, para pagar, ele quer negociar. Ele quer obter uma redução da sua dívida, etc. Tem o segundo, que ele não tem o dinheiro, mas ele tem a capacidade de pagamento, quer dizer, ele tem receitas, ele pode parcelar. E da mesma forma ele quer discutir isso, negociar isso. E tem o terceiro tipo, que não tem recursos e não tem a mínima ideia de quando terá. Para esses, existem estratégias que não são a lei do superendividamento, exatamente porque ele não tem como apresentar uma proposta. Mas existem possibilidades defensivas. Mas aí é um outro assunto. Não é a lei de superendividamento. Oi, cortou o final. Eu falei dos 3 tipos de endividados. Isso. E, por último, o que não tem recursos. E esse é aquele que precisa de outras estratégias. Existem estratégias jurídicas para ajudar esse tipo de público, mas não seria a ação de superendividamento. Exatamente por quê? Os pressupostos da ação. A ação de superendividamento, você precisa ter receita para poder ofertar um plano de pagamento. Se você, naquele momento, não tem receita, a estratégia é outra. Ah, entendi. Perfeito? Uhum. Ah, não, é que assim, eu só fiz esse parênteses, porque assim, embora eu ache essa lei formidável, como eu falei no começo, só que do outro lado, nós temos um mercado que ele é extremamente punitivo. E eu acho que as empresas precisam entender que se a pessoa, sei lá, eu se fosse contratar alguém, eu olhei lá, o cara, quanto você deve? Ah, tô devendo 40 mil no Serasa. Não sei se dá para fazer isso, mas assim, chega e fala assim, ó, gostei do seu currículo, você é uma pessoa interessante, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou te dar 6 meses para resolver sua vida. Se daqui a 6 meses eu vou consultar o Serasa de novo. Se tiver lá, aí é porque você não quer resolver sua vida, porque assim, ó, tô te contratando, vai ter salário, vai ter renda, tô fazendo de tudo para te ajudar, mas eu preciso que você resolva a sua situação de devedor. Faz um contrato lá de trabalho, dá para pensar numa saída como essa? Ou eu posso tomar um processinho depois? Não, eu não sou advogado trabalhista, então não sei exatamente sobre esse contrato, mas você, no que eu entendo, acabou de encaixar essa pessoa na viabilidade de uma ação de superendividamento, porque ela passa a ter receita através de uma liminar, de uma ação, de uma audiência de conciliação, ou mesmo de um resultado processual, ela pode limpar o nome e resolver, ou no mínimo,
ela pode dizer para você, olha, eu tomei as providências, entrei com a ação, está aqui o número da ação e estou já negociando com todos os meus credores, eu tenho um plano de pagamento. Às vezes, os 6 meses não foram suficientes em razão de, muitas vezes, prazos da justiça serem um pouquinho mais longos. Mas ele já pode te apresentar, olha, eu estou aqui tomando providências. Sim, porque eu acho que assim, a gente precisa trazer essa população de novo para o mercado. E eu acho que, além de pensar numa questão mercadológica, é uma questão de saúde pública, né? Porque a pessoa endividada, o senhor, pela experiência que o senhor tem aí conversando com as pessoas e atendendo o público, a pessoa não tem saúde. Você pode falar o que quiser, ela não tem saúde, ela não tem alegria, ela não tem felicidade, porque todas as portas estão fechadas, ela não tem o que fazer e ela precisa sair daquela situação. Então eu acho que a justiça caminhou bem nesse sentido, mas eu ainda acho que as grandes empresas precisam avançar junto nessa situação também, enquanto sociedade, que é o quê? É receber essa população. Porque, na minha avaliação, não adianta a gente ter no site da empresa que apoiamos isso, apoiamos todas as causas, e quando chega na hora de contratar um endividado, olha, você é um leproso, não posso te contratar por conta do Serasa. Então você não tá sendo real naquilo que você postou no teu site nem na propaganda, porque se você não consegue, não ajuda uma pessoa a se enquadrar de novo no mercado consumidor, eu acho que isso também acaba sendo meio que uma falta de visão, porque um consumidor fora do mercado é um faturamento a menos que você tem dentro da tua empresa. É verdade. E, Josué, eu vou acrescentar a essa observação que você faz, que já existem pesquisas que comprovam a perda de produtividade de uma pessoa endividada, exatamente pelo problema da dívida. Ela passa o dia pensando, preocupada, está sendo cobrada, como vai ficar a sua família, etc. Então, há a perda de produtividade. É muito importante que as empresas invistam em palestras, em treinamentos, para que essas pessoas possam compreender a sua situação, entender as alternativas para, como eu gosto sempre de dizer, enfrentar e superar o endividamento. Mas o problema, ele engloba todo esse público, tanto o que está sem o emprego, quanto o que está empregado e envolvido na dívida. E lembrando que dívida é um problema tão sério que existem casos de pessoas que chegam ao suicídio por conta do endividamento. Isso é uma questão muito séria, é uma questão que precisa ser tratada mesmo. Houve um avanço no judiciário, mas ainda estamos muito longe de uma solução para um problema tão grave. E para quem não sabe, o superendividamento não é um problema que assiste apenas ao Brasil, é um problema de ordem mundial. Existe literatura sobre os superendividados em diversos lugares do mundo, inclusive em países do chamado primeiro mundo. O superendividamento é um problema global, sem sombra de dúvida. Sim. Você vai nos Estados Unidos, eu estava vendo, a pessoa tem 4 cartões de crédito de bandeiras distintas, está estourado nos 4. É isso mesmo. São as hipotecas do imóvel, diversas hipotecas sobre o mesmo imóvel. É um problema sério, muito sério. Eu acho só que aqui no Brasil, as nossas leis, elas merecem alguma observação, alguma verificação com um carinho maior. Eu cito o exemplo da Lei 9.514, que trata da alienação fiduciária de imóveis, dos financiamentos habitacionais. Nessa lei, quando a pessoa para de pagar o seu financiamento, ela é notificada para fazer esse pagamento em 15 dias, senão ela perde o imóvel. Agora, veja bem, a dívida do financiamento habitacional, e eu falo isso por atender, como eu já disse, clientes endividados há quase 30 anos, essa é a dívida que se deixa de pagar por último, porque é o teto da família. Você para de pagar o seu cartão de crédito, o seu empréstimo, o automóvel, mas a dívida do imóvel,
Você só para mesmo quando não pode. Ela é a última. Aí vem uma lei e te dá 15 dias. 15 dias para você resolver um problema. É claro que não se resolve. Nos Estados Unidos, em alguns estados americanos, por exemplo, leis semelhantes oferecem um prazo de 6 meses. Então, nós estamos lidando com uma situação completamente distinta. Você resolver um problema dessa gravidade em 15 dias é quase inviável. Em 6 meses, já há uma possibilidade bem maior. Então, eu acho que a gente precisa, e aí eu podia citar aqui diversos outros exemplos, mas que requerer, né, que essas leis elas fossem revistas com um pouquinho mais de carinho, porque eu acho que muitas vezes uma lei que é feita por alguém que nunca enfrentou um problema de dívidas, ela não pode retratar a realidade. Né? Quando você conversa com o endividado, quando você vive esse dia a dia, você entende a realidade dessas pessoas, há condição de se conversar de uma maneira muito mais capacitada, muito mais carinhosa, como eu falei. Uhum. Entendi. Chegou. E me fala uma coisa, fechando a nossa conversa, eu entendo, como a gente já falou no começo, que passa pelo eixo da educação financeira. Infelizmente, no Brasil, nós não temos educação básica, basta olhar os índices, ver PISA, ver como que anda a nossa educação. Então, acho que fica difícil simplesmente cobrarmos da sociedade, olha, mas você não tem educação financeira, mas a pessoa não sabe ler. Então, se ela não consegue ler um texto simples, imagina entender sobre finanças, que é algo um pouco mais complexo e que existe um certo conhecimento. Enfim. E como que as pessoas podem iniciar, quem está dentro dessa situação, como que ele consegue iniciar esse processo de repactuação das dívidas, como que é o caminho disso tudo para que essa pessoa consiga ter uma vida melhor amanhã? O caminho é judicial. E então a pessoa tem duas possibilidades. Ela pode contratar um advogado para representá-la, ou, no caso dela não dispor de recurso, ela buscar a defensoria pública da sua cidade. Sempre que eu lembro que é contratar um profissional, é preciso verificar a qualificação desse profissional. Nunca isso serve, Josué, para as pessoas em qualquer tipo de atividade. Não contrate um advogado porque ele disse que era bom, porque ele disse que ia resolver. Aliás, quando um advogado diz assim, pode ficar tranquilo, isso é causa ganha, eu resolvo, eu costumo dizer, sai correndo, porque isso é mentira. Advogado não vende resultado, advogado vende trabalho. Então, as pessoas têm que buscar saber quem é esse profissional, como ele atua, a experiência que ele tem. E, se ela não puder contratar um advogado, o caminho realmente é a defensoria pública, onde existem excelentes profissionais, o caso pode ser avaliado. Agora, eu não acredito muito nas tentativas de acordo extrajudiciais. Quando a pessoa busca diretamente o seu credor, sem um amparo de alguém que conheça essa situação, ela corre o risco de aumentar o problema. E eu vou te dar um exemplo. É muito comum bancos fazerem o que se chama de consolidação de dívidas. O que é isso? Você está devendo no cartão de crédito, no cheque especial e no empréstimo que você fez. Não consegue pagar. O banco vem e diz assim, olha, vamos consolidar essa dívida. Você assina aqui um termo de confissão de dívida e em vez de 3, você passa a ter uma parcela só. E a pessoa fica toda feliz, vai lá e assina. Confissão de dívida, aos ouvidos do leigo, é um contrato, né? Olha, eu realmente estou devendo, eu confesso que estou devendo. Só que para o direito, o termo confissão de dívida é um título executivo. O que significa ser um título executivo? Que no caso da inadimplência, ou seja, não pagamento da parcela,
O banco já entra com uma ação pedindo bloqueio de conta, pedindo patrimônio, executando aquela dívida com muita rapidez. Outras vezes, Josué, isso para mim é um crime gigantesco. O banco pega essas dívidas e oferece para o seu credor, para o seu devedor, o chamado empréstimo com garantia imobiliária. Então a pessoa dá o seu próprio imóvel em garantia da dívida, porque caem os juros, cai o valor das prestações. Agora, o que ela perde com isso? Que dívida de cartão de crédito, cheque especial ou empréstimo, ela não pode tirar o único imóvel de uma família. Não pode, é proibido. É a proteção do bem de família. Essas dívidas não caem nas exceções. Agora, quando a pessoa oferece o imóvel em garantia, sim. Então, ela tinha 3 dívidas que não podiam atingir o imóvel dela. Ela troca por uma, que pode. E, às vezes, perde o próprio imóvel porque acreditou naquela conversa do banco. Então, é preciso sempre que se pense em resolver o problema de dívidas, procurar uma assessoria profissional especializada para evitar prejuízos que, muitas vezes, como no caso do imóvel, são irreparáveis. Entendi. Só cortou o finalzinho depois dos danos irreparáveis. Foi esse o final. Ah, tá. Entendi. Então, acho que é importante procurar uma boa assessoria e eu achei... O senhor falou isso agora, eu nunca imaginei que essa consolidação das dívidas poderia ser tão penosa para o credor. Porque, tecnicamente, eu tenho 3 dívidas, agora só vou pagar uma. Poxa, acho que vale a pena. Pois é, esse é o raciocínio. Só que o senhor acabou de falar, então. Só que você está dando o seu único imóvel para o cara. Exatamente. Porque antes ele não podia tomar. Agora ele pode. Exatamente. Entendi. Não, acho que foi bacana. O senhor tem mais alguma coisa para acrescentar, para falar para a gente? Olha, Alguma coisa que eu acho que nós abordamos todo assim, não todo o assunto, mas o objetivo, né, desse podcast. Eu acho que o objetivo foi alcançado, que é esse grande alerta às pessoas, primeiro da existência dessa lei que beneficia muito os devedores. Para quem não sabe, se você hoje imagina, você tem 5 dívidas, tá? Uma com o Banco Itaú, outra com o Bradesco, outra com a Caixa Econômica, enfim. Antes da lei do superendividamento, antes de 2021, se você quisesse resolver esse problema, você teria que entrar com uma ação contra cada uma dessas instituições financeiras. Em cada uma dessas ações, através das chamadas revisionais, você teria que fazer um cálculo, iniciar uma ação fazendo um depósito do valor que você entende devido, pagar custas judiciais, honorários de advogado e correr o risco de ter diversos resultados diferentes. Ganhar uma, perder outra, ganhar em parte uma, enfim. A sua situação não era resolvida por completo. A ação de superendividamento, ela chega dizendo, olha, pode colocar todos os devedores numa ação só para discutir todas as dívidas sem que você tenha que depositar um centavo até que se resolva esse problema. Então, nós estamos diante de uma ferramenta jurídica que é, atualmente, a melhor. Ela pode melhorar? Sim, e certamente vai. Mas hoje, a ação de superendividamento existe para todos aqueles que querem realmente resolver o seu problema de dívidas, com a mais absoluta certeza. Entendi. E só uma dúvida que eu estava pensando aqui, por exemplo, eu sou o Banco Coimbra, aí o senhor está me devendo, aí o senhor vai lá, faz a repactuação, faz tudo, me chama no Sejusc, aí eu chego lá e falo, tá, mas eu não quero. E aí? Perfeito. A primeira etapa da ação é essa conciliação. Você vai lá no Sejusc e você diz, não quero. Perfeito. Vamos para a segunda etapa, onde vai se analisar a situação de superendividamento e se confeccionar aquele plano de pagamento para te obrigar a receber daquela maneira. Ah, entendi. A primeira é para tentar a conversa. Na segunda,
É aquela história, se não vai por bem, vai por mal. Ah, entendi. É que o senhor está falando, eu estava pensando, tá, mas eu sou um banco, eu não quero. O senhor vai me pagar os 100 mil que está devendo. Acabou. Agora, você sabe, Josué, que no início, quando a lei saiu em 2021, então no meio de 2021, as primeiras ações começaram no final de 2021, início de 2022. As audiências de conciliação eram exatamente como você falou aí. Os bancos vinham e diziam, não quero, não quero. Aí começam as primeiras decisões favoráveis e a situação muda. Hoje, as audiências de conciliação têm tido um resultado muito bom. E no próprio curso da ação, ainda que não se faça o acordo na audiência de conciliação, no decorrer daquela segunda etapa, é possível se fazer acordo. Hoje o Código de Processo permite que se faça acordo em qualquer etapa do processo. Além de possível, ela tem sido muito comum. Por quê? Toda ação de direito bancário, num determinado momento, ela começa a assumir uma complexidade que atrapalha todo mundo. O devedor quer resolver, o banco quer receber. Então a gente acaba pactuando, acaba chegando a um denominador comum. Tem sido uma prática, o acordo em ação bancária, muito positiva, muito favorável e muito comum. Entendi. E o bom de tudo isso é que ajuda na vida de todo mundo, né? O devedor que já tira isso da frente, o banco que já tira esse passivo da planilha. Exatamente. É bom para todo mundo. E esse é o objetivo mesmo, resolver o problema. Entendi. Enfim. Bom, eu acho que é isso. Eu acho que nós conseguimos abordar as principais pautas dessa lei. Eu acho que eu não sei se eu posso falar para as pessoas ligarem para o senhor, para se tiver mais dúvidas, se quiser entender mais o processo, de repente a pessoa está infelizmente passando por essa situação, liga para o doutor. Acho que ele falou, foi muito claro conosco aqui. O senhor tem um telefone, alguma forma de contato? O senhor pode deixar contato? Como que funciona isso? Posso, sem problema nenhum. Nós atuamos no Brasil inteiro. Hoje a digitalização da justiça permite isso. Nosso escritório central é no Rio de Janeiro e o nosso número inicial, WhatsApp, melhor forma de contato, é o 21, código do Rio de Janeiro, o 972270420. 972270420, o prefixo 21. Uhum. Ótimo. Então, maravilha. E o senhor tem um recado final para deixar para a gente? Alguma fala? Queria só agradecer essa oportunidade, participar do seu podcast. É uma honra, um prazer. Fico à disposição sempre que você quiser conversar novamente sobre esse ou sobre algum outro assunto do qual eu trate. E agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam aí nesses longos minutos aí de conversa, né? Longos e prazerosos minutos de conversa. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado a todos. Eu que agradeço todo mundo que nos assistiu, agradeço ao doutor, agradeço também a equipe do doutor, que sempre foi muito gentil comigo e me recebeu de braços abertos. Obrigado, pessoal. Até a semana que vem.